aquele que acha que está na rádio, né? Estamos começando aqui mais uma... Não, mentira. Hoje a gente vai começar a falar do Platão. E para começar a falar do Platão, a gente, na verdade, tem que continuar falando do Sócrates, né? Porque, como a gente viu lá na semana passada, tudo que se tem a respeito do Sócrates, né, foi escrito essencialmente pelo Platão mesmo, né? Foi escrito, teve um ou outro, tá? Escreveu alguma coisa, mas essencialmente parte da obra platônica, até porque ele se torna o personagem mais importante de todo o pensamento platônico. E graças a esse personagem, de certa maneira, o Platão cria um formato novo, né, de fazer filosofia, que é o diálogo. E isso tem muito a ver com a origem dele, com as coisas que ele quis ser em algum momento da vida. Assim, ele tinha o objetivo de ser dramaturgo, ele queria escrever tragédias. Ele escreveu muitos versos, era poeta, então, e queimou tudo depois. Mas ele, um pouco por essa forma de pensar e de produzir, de raciocinar, né? Porque é uma forma de raciocinar. Tem gente que raciocina andando, né? O Aristóteles até criou a escola peripatética, né? Um modelo, né? De filosofar caminhando. O Platão desenvolver provavelmente um jeito de pensar a partir desses diálogos, né? Então, assim, vamos voltar ao Sócrates rapidamente, né? Talvez nem tão rapidamente, para a gente poder falar um pouco desse Sócrates que, na verdade, também é um grande personagem do Platão, tá? Sócrates, ele alimentava a dúvida, para que a verdade não fosse sufocada pelo peso de ideias falsas. Sócrates, geralmente, tudo isso está escrito lá na obra do Platão, começava lançando perguntas aparentemente simples sobre assuntos supostamente básicos. O que é o amor? O que é a virtude? O que é a educação? Em seguida, analisava cada resposta de forma implacável, questionando as respostas. Oi, Renato. E para cada conceito usado por seus interlocutores, o questionamento socrático era feito novamente, e novamente, e novamente, mas sempre num tom amigável, sem arrogância, em uma tentativa de construir o conhecimento de forma partilhada, coletiva, tá? Existe no método socrático uma provocação atualíssima, e eu vou falar disso, mas deixa só anotar. Renato e Rebeca, vocês são da 2023 ou 2009? Sou da 2009. E Rebeca, 2009, né? Professor, deixa eu avisar. A Raíssa Brandão, eu acho o nome dela esse, falou que não vai poder vir porque a internet dela acabou, só tá funcionando o WhatsApp, o Match não. Eita, tá bom. Beleza. Tranquilo. Mirella caiu, mas está voltando, na verdade, né? Sim, voltei. Tá. Renato, é 2023, Renato? Eu sou da 2009. Opa, foi mal. Tá, que eu estou fazendo a aula junto, então eu estou botando aqui cada um de um lugar. Tá bom, obrigado, gente. Então, assim, estamos começando, mais ou menos começando, né, a falar do Platão usando a dialética do Sócrates, né, porque a dialética do Sócrates foi toda escrita pelo Platão. Então, o Sócrates não servia, essa dialética socrática não servia para defender posições arraigadas, tá? Partia do princípio de que a verdade absoluta não era monopólio de nenhum dos interlocutores, mas, contrapondo-se às aparentes verdades individuais, podia-se abrir caminho para uma visão mais clara e sólida das coisas. Em outras palavras, para o Sócrates, a discordância não era uma força negativa, e sim uma força positiva, uma força construtiva. 2.400 anos se passaram e ainda estamos por assimilar essa lição, né? Hoje a gente tem até o patético exercício do cancelamento das pessoas, né? Cancelamento que
Às vezes é o fim do emprego de alguém, né? A possibilidade do cara ganhar dinheiro e tal. Às vezes é por uma razão, enfim, relevante, às vezes é por uma bobagem, por nada, por uma discordância de ideias, né? Então, a gente está vivendo uma sociedade muito perigosa, né, para se dar opinião. Ao mesmo tempo, uma sociedade que vive da opinião, porque nunca se deu tanta opinião a respeito de qualquer coisa. E aí é interessante notar que, mais uma vez, fazendo uma relação, né, a ponte com esse mundo antigo e esse mundo contemporâneo, né, que a gente está vivendo, muitos que estão defendendo essa lógica puramente opinativa e tal, são intelectuais, não são pessoas que estão fora dos padrões e tal, não. Né? E aí, falando lá do tempo do Sócrates, né, é bom notar que os detratores de Sócrates não incluíam apenas tolos. Havia entre eles mentes brilhantes, como o Aristófanes, o dramaturgo. Sua peça As Nuvens, eu tinha falado muito dela, eu vou contar um pouco aqui a história dela para vocês. Juan, 1009, né, Juan? Ai, droga. Precisava ter apagado. Eu acho que ele é da outra. Juan da 2023? Juan é 2023. Isso aí, isso aí. Isso aí é o que mais assiste a aula. O Juan e a Paula estão sempre. Juan, Pablo, 2023, claro. O Juan e a Paula, geralmente, são os dois alunos que estão assistindo quando eu começo, na 2023. Aí depois aparece a galerinha. Raíssa é 2023? Não, ela é 2009, é da 2009. Eita, que é difícil. Vamos lá. Difícil fazer isso ao mesmo tempo. Bom, As Nuvens, encenada em 423 a.C., é um testemunho eloquente dos sentimentos antissocráticos de muitos atenienses na época. Na obra, Aristófanes expressou uma opinião que ia ganhando força, o método socrático. E dizia que esse método estaria afastando e transformando os jovens atenienses em moleirões insolentes e afastando-os das tradições que fizeram a grandeza da cidade. A peça retrata Sócrates como um sujeito ao mesmo tempo subversivo, preguiçoso e tagarela. Em seu reduto, uma espécie de templo da indolência, que Aristófanes chamava de empório dos pensamentos, Sócrates dedica-se a ocupações herméticas e inúteis, como medir o salto das pulgas, e sabe uma roldana tentar estupidamente conversar com as nuvens, daí o nome da peça, as neblinas, as estrelas, os raios de sol. Na peça, um jovem vigoroso e promissor, chamado Fidípides, deixa-se levar pelos argumentos de Sócrates e se transforma em um vagabundo insolente, como mestre. Põe em dúvida a existência dos deuses, recusa-se a trabalhar, despreza as tradições defendidas pelo pai e quase acarreta a ruína financeira da família. A peça acaba mal para Sócrates. Strepsíades, pai de Fidípides, convoca uma multidão de atenienses indignados com tochas e picaretas e escorraça o filósofo e põe fogo no empório dos pensamentos. Tudo isso com humor, achavam muito engraçado, mas era de uma violência extrema. A peça de Aristófanes foi encenada para uma plateia de 14 mil pessoas. Na cena em que Sócrates é perseguido pela multidão, gargalhadas estouraram pelas arquibancadas. E o próprio Sócrates encontrava-se na plateia e riu tanto quanto os outros espectadores. Acreditava ele no poder da democracia. Debochavam dele, ele achava que aquilo era, de certa maneira, democrático. Debochavam dele, não na vida, né? Debochavam dele na obra, na ficção. De alguma maneira, ele era percebido como uma figura estranha. Mas esse riso tinha algo de funesto, pois a comédia de Aristófanes pronunciava uma tragédia. Em 399 a.C., os inimigos de Sócrates conseguiram levá-lo a julgamento. A história preservou o nome dos 3 homens que o denunciaram à Assembleia Ateniense. Eu nem sabia, assim, eu não lembrava que tinha o nome deles. Eu achei legal que, lendo aqui no livro, um livro chamado... eu esqueci de falar para outra turma. Ó. Depois eu vou dar os nomes dos livros, tá? A Odisseia
da Filosofia. Ficou embaçado no meu computador, mas enfim. A Odisseia da Filosofia. É super interessante. Umas poucas edições de livro que eles fizeram. Conta um pouco a história da filosofia ao longo da história até hoje, até o tempo atual. Tempo atual não, mas até o século XX, provavelmente. A história preservou o nome dos 3 homens que o denunciaram à Assembleia Ateniense. Anitos, um comerciante de couros, Licos, um especialista em retórica, e Meletos, um escritor de tragédias. Uma prova adicional de que Sócrates tinha inimigos entre os altos escalões da intelectualidade. O filósofo foi oficialmente acusado de negar a existência dos deuses e corromper a juventude da cidade com ideias subversivas. Para alguns historiadores da filosofia, a primeira parte da acusação de teor religioso era mero pretexto. Sócrates não havia negado as crenças religiosas oficiais e, mesmo que o tivesse feito, isso não teria causado uma reação tão extrema. Na religião antiga, a crença em histórias específicas a respeito dos deuses não era crucial. Cada um podia aceitar ou rejeitar essas histórias, conforme bem entendesse. A mitologia era considerada uma criação dos poetas, e todos sabiam que os poetas inventavam muita coisa. Ninguém deveria ser julgado apenas por suas opiniões religiosas. Quer dizer, uma coisa era dizer que eles não existiam, tá? Outra coisa é desacreditar aquele panteão, daquela forma homérica, né, baseada na obra do Homero, que servia ali de religião oficial e tal. Eu estava tentando discutir isso, acho que a gente falou um pouco lá na época que eu falei da mitologia, mas na aula anterior, que essa ideia da mitologia, ela não era fechada, ela não é fechada. O que fecha a mitologia é justamente a obra de arte. Né? A obra de arte é a poesia épica do Homero, do Hesíodo, são os registros literários, né? Os livros, são as cerâmicas, né? As esculturas. Essas acabam formatando uma visão da mitologia, porque as mitologias não existia a mitologia, existiam as mitologias. Então, assim, esses deuses todos, eles eram cultuados de maneiras diferentes em determinados lugares, eles tinham templos, altares, eles eram vistos de formas diferentes, eles eram deuses de uma coisa num lugar e de outro em outro, eles eram cultuados em um lugar e não eram sequer citados em outros, eles eram, enfim, eles eram divindades muito particulares e tal, né, de grupos que eventualmente invadiam uma região ou que eventualmente dominavam ou eram dominados e eram incorporados, tal. Enfim, era muito confuso, né? Você não tinha essa lógica de fulano é filho de Beltrano, casou com Ciclano, que a gente até às vezes se choca, porque o cara casa com a irmã e tem filho, o outro casa com a filha. Então, porque para você justificar ali aquela existência daqueles seres mitológicos, era de fato uma invenção artística, poética, né? E acaba virando a verdade, né? Virando a crença comum. Mas as pessoas, de uma maneira geral, sabiam tinham essa percepção de que... Então, era estranho o Sócrates ser condenado por discordar e tal da existência, e ele nunca discordou da existência dos deuses. A gente já discutiu isso várias vezes, né? Ele, ao contrário, por exemplo, do Anaxágoras, lá nos pré-socráticos, que chegou à conclusão de que não existiam, de que não existiam deuses quaisquer. O Sócrates, em momento algum, afirmou isso, ou pelo menos em nenhuma das obras do Platão ou do Xenofonte que falem a respeito dele. Tá? De qualquer modo, enfim, ele foi acusado de ser um malfeitor, um homem excessivamente curioso, buscando coisas que estão sob a terra e debaixo dos céus, e que ele fazia ruim parecer bom e ensinava isso aos outros. Né? Esse foi o discurso, inclusive, do Meletos, quando ele abre a acusação. Né? O John Burnet vai dizer que o mais provável é que o julgamento de Sócrates tenha ocorrido por motivos políticos. Sua popularidade entre os jovens, somada ao hábito de expor a estupidez universal sem respeitar fronteiras de facções, transformou em alvo de rancores
generalizados, tá? Então, parece uma grande conspiração para punir o cara, né, que fez todo mundo se questionar sobre o próprio sistema político, né? A resposta de Sócrates está relatada em detalhes na Apologia. E aí guardem essa informação, porque, assim, apesar dele ser um defensor da democracia, eu vou contar aqui, quando começar a falar do Platão, vou falar um pouco dessa decadência da democracia grega, e aí a gente vai entender por que o Sócrates também também metia o dedo na ferida, né, naquela história da democracia. A resposta do Sócrates está relatada em detalhe na Apologia, que foi escrita anos depois por Platão. Em nenhum momento Sócrates apela para a bajulação, nem corteja a piedade do tribunal, fala com quem tem certeza de não ser culpado. Diz ele, não tenho outra ocupação senão a de persuadi-los a todos, tanto velhos como novos, de que cuidem menos de seus corpos e de seus bens do que da perfeição de suas almas, e a dizer-lhes que a virtude não provém da riqueza, mas sim que é a virtude que traz a riqueza ou qualquer outra coisa útil aos homens, quer na vida pública, quer na privada. Se ao dizer isso estou corrompendo a juventude, tanto pior. Mas se alguém afirmar que digo outra coisa, este mente. Fiquem certos de uma coisa, atenienses, se me matarem, causarão mais danos a vocês mesmos do que a mim. Meus acusadores em nada podem me prejudicar, pois podem sim matar-me, exilar-me, privar-me de meus direitos. Talvez pensem que essas são grandes desgraças, mas eu não concordo. A verdadeira desgraça recai sobre aqueles que agem como meus acusadores, tentando a execução injusta de um homem. Neste momento, atenienses, em vez de atuar em minha defesa, é a vocês que defendo. Se me matarem, não encontrarão outro igual a mim, pois esta cidade é como um cavalo de raça, vistoso, mas lerdo, e é preciso uma mosca que o pique e que o desperte. Eu sou essa mosca, pois os deuses me colocaram aqui com a incumbência de espiritá-los, de despertá-los, de persuadi-los, de repreendê-los um por um. A veemente defesa abalou o júri, mesmo assim Sócrates foi condenado, por uma pequena margem, em 60 votos aproximadamente. É provável, contudo, que a maioria dos jurados não desejasse vê-lo morto. Meletos, o acusador, havia de fato solicitado a pena máxima. No entanto, o costume ateniense conferia aos condenados o direito de propor uma punição alternativa. Se houvesse se resignado a pagar uma multa ou passar algum tempo no exílio, o filósofo teria salvado a si próprio. Mas Sócrates não fez concessões. Se aceitasse qualquer penalidade, estaria assumindo a própria culpa. Em vez disso, lançou contra o tribunal uma escandalosa zombaria. No lugar de uma punição, propôs um prêmio, passar o resto da vida às custas do Estado, como herói benemérito da cidade. Essa retumbante piada ecoou pelos séculos, pois foi feita à custa do piadista. Enfurecidos, os jurados fizeram nova votação e condenaram Sócrates a beber cicuta. A ameaça não causou grandes arrepios no parteiro das ideias, né, que era chamado Sócrates, que encarava o além-túmulo com a mesma incerteza tranquila que dispensava todos os assuntos. Dizia ele, senhores, temer a morte é o mesmo que supor-se sábio quem não o é. Porque é supor que se sabe o que não se sabe. Ninguém sabe o que é a morte. Talvez seja ela o maior dos bens, mas todos a temem, como se soubessem ser ela o maior dos males. A ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não se sabe? É talvez nesse ponto, senhores, que difiro do homem comum. Se em alguma coisa me posso dizer mais sábio que alguém, é nisto, de não sabendo bastante sobre o além, não pensar que o saiba. E assim despediu-se dos que haviam condenado ele. A hora de nos separarmos, cada um seguirá seu caminho. Vou em direção à morte, vocês continuarão vivendo. Qual dos dois é o mais afortunado? Apenas os deuses o sabem. Por questões religiosas, a execução foi adiada em 30 dias. Todos os anos, um navio era enviado a Delos, em comemoração à derrota do Minotauro por Teseu, fundador mitológico de Atenas. Enquanto o barco não regressasse,
nenhum cidadão podia ser executado. Sócrates aguardou na prisão, com visitas regulares dos amigos e discípulos. No diálogo Fédon, Platão descreve as últimas semanas do mestre. Sem qualquer indício de preocupação, Sócrates continuou debatendo temas filosóficos até o fim. Sua esposa, Xantipa, trouxe os filhos à cela para se despedirem. O filósofo disse-lhes adeus sem uma lágrima nos olhos. Veio o dia final, o carcereiro, ao trazer-lhe cicuta, chorava, imperturbável. Não, chorava. Imperturbável, o prisioneiro bebeu tudo de um gole só, sentindo o efeito do veneno espalhar-se pelo corpo, deitou-se em um divã, e suas últimas palavras foram casuais ou talvez irônicas. Não esqueçam, amigos, de fazerem um sacrifício a Asclépio em meu nome. Asclépio era o deus da medicina, né, que Sócrates agradeceu em sua hora final, como se a cicuta que acabara de beber fosse um tipo de remédio. E aí, pimba, morreu, acabou Sócrates como um ser humano, mas nasce Sócrates por intermédio das letras, das palavras do Platão, né, como esse divisor de águas na história da filosofia. Dizia o Platão, né, já numa obra posterior dele, apenas quem ama a filosofia, quem ama o conhecimento, pode alcançar os deuses. Ele vai usar isso como exemplo quando ele começar a falar da teoria das ideias, né, do mundo das ideias, do mundo sensível. Vamos chegar lá em uma outra aula, não hoje. Hoje eu vou só contar a história do Sócrates para vocês, do Platão para vocês, desse período, para a gente fazer uma organização mental historiográfica desse período, que eu acho que é importante para entender como que funcionou, né? Por que ele escreveu determinadas coisas, por que busca que ele estava fazendo, tá? Chegamos no Platão, de fato, né? Que é o nosso motivo desse encontro de hoje. Certo dia, por volta dos anos 400 a.C., um jovem chamado Aristócles andava pelas ruas de Atenas com um rolo de papiros ou pergaminhos nas mãos. O rapaz tinha ambições literárias e acabava de escrever uma tragédia em versos. Pretendia entregar sua obra-prima aos diretores do teatro de Dionísio, onde as peças atenienses eram encenadas. Ao chegar diante do teatro, contudo, avistou um grupo em animada discussão filosófica. O aparente líder do bando era um sujeito esfarrapado, careca, de barba irregular, com aparência de sátiro. O jovem tragediógrafo escutou por algum tempo as argumentações do estranho professor e, nos minutos seguintes, Aristócles desistiu de ser poeta e resolveu virar filósofo. Acendeu uma fogueira e jogou dentro dela sua peça recém-completa, murmurando esta oração: Vinde a mim, Deus do fogo, pois Platão necessita de tua ajuda. Pediu ajuda para os deuses. A coisa do fogo é importante, porque ele também vai ser um estudioso do Heráclito, né? Eu até esqueci de falar isso para vocês no começo. O Platão e o Aristóteles certamente são os maiores filósofos da história. Desse período clássico é incomparável a importância deles, por vários motivos, mas assim, um deles eu acho mais fundamental ainda. Eles são os sistematizadores do pensamento ocidental, né? Eles são os caras que conseguem buscar o pensamento pré-socrático, armazenar, catalogar, né? Basicamente toda a sequência de acontecimentos e tal que a gente tem, que a gente conta nas aulas, está descrito no pensamento platônico, está descrito no pensamento, não só no pensamento nas obras, né? No pensamento na obra do Platão e do Aristóteles. Eles sistematizaram um modo de pensar e eles catalogaram, né? Que talvez isso tenha tanta importância quanto, eles catalogaram as obras dos pensadores anteriores a eles, né? Podem ter inventado muito, podem ter forçado a barra para fazer determinadas junções, isso a gente não sabe, não vai saber nunca, mas a importância disso para a história do pensamento é enorme, porque se eles não tivessem feito isso em 400 a.C., em 350 a.C., não tinha chegado nada, né, perto da gente, nenhum tipo de conhecimento, sobretudo dos pré-socráticos, né, ou mesmo do Sócrates. Não tivesse o Platão escrito tanto sobre o Sócrates seria uma ficção total, porque assim, você tinha pouquíssimos registros do Xenofonte em 3 obras,
ou esses documentos, né, que citam um suposto Sócrates e tal, que teria sofrido essa pena, mas você não ia saber o que ele tinha escrito, o que ele tinha pensado. Ele não escreveu nada, mas o que ele tinha pensado, o que ele tinha dito, né? Então, eles são muito importantes, acho que também por isso, né, por esse aspecto, tá? Platão significa algo como robusto. Era esse o apelido dele, o apelido de um cara chamado Aristócles, né, que ganhara de um professor de ginástica, uma referência aos ombros largos e aos músculos vistosos do rapagão. Né? Ele era atleta antes de ser esse pesquisador, antes de ser filósofo, ele era um atleta. O apelido ganhou fama universal e hoje poucos recordam o nome verdadeiro de um dos mais influentes filósofos da história ocidental. Nascido em 427 a.C., Platão pertencia a uma abastada família nobre. Entre seus célebres antepassados estava Codro, o último rei de Atenas. Apesar da origem aristocrata, a família de Platão apoiava a democracia. Seu pai era amigo pessoal do estadista general Péricles, o maior líder democrático da Era de Ouro ateniense. Durante a adolescência, o principal interesse do futuro pensador foi o atletismo. Ele chegou a vencer campeonatos nos Jogos Istmicos, competições tradicionais da Grécia Antiga que ocorriam no Istmo de Corinto. A gente fica lembrando sempre da Olimpíada, né? Porque eram os Jogos Olímpicos, né, em Olímpia, na Grécia. Mas tão grandes quanto eram os Jogos Istmicos de Corinto, também aconteciam, se eu não me engano, alternadamente. Um ano era em Olímpia, no outro ano era em Corinto. Eu também não sei porque os Jogos Olímpicos tornaram esse grande marco aí do esporte, enquanto os Jogos Istmicos meio que desapareceram, perderam importância e sumiram até na história. Né? Ele também tinha sonhos de glória militar, como era habitual entre os gregos nobres, e depois vieram os versos, a pintura, né, e os seus talentos como dramaturgo. Seus talentos artísticos eram variados e seu intelecto era tão vigoroso quanto o seu corpo. Mas a partir daquele encontro em frente ao teatro de Dionísio, todas as suas energias seriam dedicadas à busca racional pela verdade. A vida e as ideias de Platão foram marcadas por dois fatos centrais: sua convivência com Sócrates, o mais sábio e justo de todos os homens, nas palavras do próprio Platão, e a decadência da democracia ateniense. Por isso que eu falei para vocês guardarem aquela informação. A democracia ateniense, a partir ali dos 405, começa a entrar num estágio que vai levar ao fim dela, no mesmo ano que morre Sócrates. Né? Como vimos aqui, a Atenas tinha ganhado enorme influência sobre toda a Grécia, graças à sua liderança durante as guerras pérsicas entre 499 e 439 a.C. Esparta, a principal cidade-estado do Peloponeso, também tivera grande importância no conflito contra o gigantesco Império Oriental, né, o Império Persa. Um dos momentos mais dramáticos na resistência grega foi a Batalha das Termópilas, em 480 a.C., quando algumas centenas de espartanos, ficou a lenda dos 300, né? Não era exatamente 300, mas ficou essa marca forte, tanto que deu no filme, um filme bem legal até, né? Interessante, os 300 de Esparta, que detiveram, liderados pelo Leônidas, que detiveram por 3 dias o avanço de mais de 100 mil persas. No entanto, como tantas vezes ocorre na história, a neutralização do inimigo externo fez brotar rivalidades latentes entre antigos aliados. Derrotados os persas, Atenas e Esparta começaram a se entreolhar de soslaio, esperando a hora do acerto de contas. A gente sempre diz, né? Tem um cara muito chato na turma. Aí o pessoal quer limar o sujeito da turma. E aí alguém aponta o dedo e fala, olha, quando limar o fulano, a turma vai se desmontar. Por quê? Porque aquele elemento mantém a turma unida, mesmo com as pessoas não gostando dela. Isso acontece muito, viu? Assim, às vezes as pessoas pensam muito diferente. E aí, mas tem um cara que
todo mundo é meio que contra. Então, as pessoas se juntam, né? E aí, quando o cara finalmente sai, as pessoas começam a olhar para o lado e falar, eu não gosto de você, eu não gosto de você. E aí, desfacela tudo. Acontece, é mais comum do que a gente imagina, né? E aconteceu isso aqui. Os espartanos nunca engoliram essa história dos atenienses terem demorado tanto para chegar lá para ajudá-los, né? Os atenienses chegaram, ganharam a guerra, né, contra os persas à custa da morte de quase todos os espartanos guerreiros, né, que estavam lá, lutaram. E ninguém nunca vai saber na história se os atenienses demoraram de propósito ou não, mas o fato é que ficou essa rusga, né, essa sensação de que foram traídos, né? E isso ia ter consequências. 10 anos após o fim das guerras pérsicas, Atenas controlava a maior parte do mar Mediterrâneo e cobrava pesados tributos das outras cidades gregas. Isso levou a uma união de descontentes, que ficou conhecida como Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, mas que incluía também Corinto, Mégara, Tebas, Potidaia, outras cidades gregas, né? A luta começou em 431 a.C. e durou 3 décadas. E foi durante a Guerra do Peloponeso que Sócrates cometeu os atos de bravura relatados por Alcibíades em um outro diálogo socrático. Em 405, a grandiosa armada ateniense foi quase totalmente destruída na batalha naval de Egospótamos. Em seguida, o habilidoso general espartano Lisandro cercou Atenas por terra e por mar. Em 404 a.C., a pátria de Sócrates e Platão se rendeu. A cidade foi obrigada a derrubar as próprias muralhas e declarar-se aliada e vassala de Esparta. A democracia ateniense sobreviveu, mas ficou perenemente mutilada. Ora, 5 anos depois vai acontecer o julgamento e o assassinato de Sócrates e vai acontecer o fim da democracia, né? Suas finanças jamais se recuperaram e sua importância política não voltou a ser a mesma. Embora os gregos e até mesmo os romanos, mais tarde, tenham continuado a considerar Atenas como centro cultural do mundo antigo. Enfim, Platão nasceu e cresceu nesses tempos turbulentos. Em 399, assistiu ao julgamento de seu venerado mestre, junto a outros discípulos, ofereceu-se a pagar uma elevada multa para salvar a vida de Sócrates, mas o sátiro filosófico recusou-se, preferiu, ironicamente, morrer. Após a morte de Sócrates, Aristóteles, ou Platão, e outros jovens supostamente corrompidos fugiram para a cidade de Mégara, temendo serem também processados. Desse refúgio inicial, fazia sentido, né? Seus discípulos mataram o mestre, vão atrás dos discípulos. Se bem que acho que não, porque eles eram da nobreza e tal, sempre tem essa... O mundo inteiro sempre lidou com esse negócio de 2 pesos e 2 medidas. Se você está próximo do poder, você faz lá as suas cagadinhas e você consegue se safar. Exatamente, né? até hoje, né? Seja Platão, hoje pior ainda, né? Hoje é descarado, assim. Mas, né, na época eles ficavam falando de verdade, não sei o quê, mas na hora H o cara ficava mula, fugia, né? Então, o Aristóteles vai ser perseguido, já vi, depois ele vai ser perseguido porque foi professor do Alexandre o Grande. O Alexandre dominou a Grécia, quando o Alexandre morreu, os caras falaram assim, foi esse desgraçado aí que ensinou o Alexandre a fazer o que fez, e foram atrás do Aristóteles para matar o cara, e ele fugiu. Não é bobo nem nada. Desapareceu. Foi para uma ilha lá, exilado. Bom, e aí nessa viagem, o Platão partiu, né, por 12 anos pelo mundo conhecido. Perambulou por outras regiões da Grécia, atravessou o Mar Egeu para visitar a antiga Jônia, um lugar onde desenvolveram o pensamento pré-socrático. Rumou para o sul da Itália, outro lugar onde desenvolveram o pensamento pré-socrático. Explorando o Egito, o norte da África, quase que todo, talvez até a Líbia, ele tenha conhecido. Nesse caminho, ele conheceu povos estranhos e costumes intrigantes. Assimilou o misticismo matemático dos pitagóricos, mas não assimilou as teorias de transmigração, nem o culto ao grão de feijão, aquelas coisas mais malucas do Pitágoras. E aí ele conheceu na Sicília, numa dessas viagens,
o Dionísio I, que era o tirano da cidade de Siracusa, que chamou o Platão para ser o seu conselheiro pessoal, né? Só que o garoto tinha 20 anos, não era exatamente uma pessoa polida, era um jovem tirano que estava a fim de se divertir, era muito mais próximo, eu acho, de um futuro imperador romano do que de um tirano esclarecido, que tivesse algum interesse por algum processo de conhecimento, de descoberta do conhecimento. Então, logo, Platão se desgostou com a luxúria e a complacência da corte e quis pular fora. Certo dia, observou a Dionísio que os desejos de um governante não são necessariamente admiráveis, pois o poder não é a garantia de bom senso. E aí o Dionísio não gostou e replicou. Você fala como um velho caduco, disse ele. E o Platão respondeu, e você fala como um tirano. Aí o governante de Siracusa ficou bravo, acorrentou o Platão e mandou vender o Platão como escravo. Era possível fazer isso antigamente, né? Infelizmente, o Platão foi vendido como escravo. E aí ele foi enviado para a ilha lá de Egina, ficou exposto lá para os compradores. Não tinha, era um cara grande, mas não era exatamente mais, já não devia ser mais uma figura atlética que foi na juventude. E acabou sendo reconhecido por um filósofo também, né, que comprou a sua liberdade por um preço lá médio, por um escravo da época. Anicéries, o nome dele. Pouco se sabe a respeito desse Anicéries, mas é certo que esse misterioso benfeitor mudou o rumo da história, né? Mandou Platão de volta a Atenas e recusou-se a receber qualquer compensação por seu ato galante. Dionísio I, com o tempo, arrependeu-se, né? Amadureceu um pouco, chegou a enviar uma carta para o Platão, pedindo para ele não falar mal dele em Atenas, né? Ao que o filósofo também prontamente respondeu, com muita ironia, mandando ele não se preocupar, porque ele tinha mais o que fazer do que ficar falando do mal dos outros. Então, a partir daí, o Platão começa a desenvolver sua filosofia. Tá? Ele vai reunir numa fase pré-youtuber, né? Ele não precisava, mas ele já tinha alguns seguidores, bem pré, né? Bota pré nisso. E com 40 anos de idade ele funda uma escola filosófica. Tá? A cerca de 1 quilômetro de Atenas havia um aprazível arvoredo chamado Bosque de Academos, que era uma homenagem a um herói da mitologia grega. Né? E segundo a lenda local, a Palas Atena, que era a deusa da sabedoria, entre outras coisas, ela frequentava aquele lugar para pensar. Né? E o Platão, lembra que ele era da nobreza, ele era rico e tal, ele herdou um jardim justamente nesse bosque. Então, estava juntada ali a fome com a vontade de comer, e o Platão resolveu estabelecer ali a sede da sua escola, que em homenagem a esse herói mitológico, o Academos, ele chamou de Academia, né? E aí, cara, gente da Grécia inteira correu para estudar com ele, porque ele já era considerado, naquele momento, o maior pensador do momento. Ele era, sei lá, o Leandro Carnal, da hora, lá e tal. Não, estou supervalorizando demais o Carnal, ele não é tudo isso. Mas ele era a junção de todos esses gurus daí, da filosofia do momento, né, num cara só, que era o próprio Platão. Né? Todo mundo foi para lá estudar com ele. Né? E aí, alguns historiadores consideram a academia a primeira universidade do Ocidente, o primeiro modelo, né, de universidade que você vai ter. Não era uma universidade como a gente conhece hoje, tal, tão técnica, tão cheia de subdivisões, mas ficou esse registro, ele é tão poderoso, ele é tão imponente, que quando vocês estiverem na faculdade, né, daqui a 4 anos, 3 anos, né, daqui a 3 anos, vocês entrarem na faculdade, vocês vão entrar na academia. Né? Os estudos universitários não são chamados de estudos universitários. Ninguém tira a faculdade. Esse negócio já é um jeito muito esquisito de se falar. Né? Você tem estudos acadêmicos. Você, quando faz uma monografia, é baseada em estudos acadêmicos, feitos por mestres, por doutores, por pós-doutores, por pessoas que passaram a vida ali
estudando, né? Os livros originários, né, dos estudos universitários são livros acadêmicos. Então, assim, um cara que é reconhecidamente um grande escritor e acaba indo parar numa sociedade de letras, ele vai parar onde? Na academia de letras, né? Na academia de ciências. Então, assim, a academia, nesse sentido, se deve a criação desse espaço que o Platão chamou de academia. Tá? Não se sabe ao certo quando Platão começou a escrever seus livros. Eu acho até que a academia de ginástica tem uma relação com a ideia de corpo são e mente sã, né? O próprio Platão, tendo sido atleta, devia valorizar, né, esse tipo de atividade, porque o Sócrates não valorizava isso. Né? Eu não conheço nenhuma propensão atlética de nenhum outro filósofo, mas o Platão não. O Platão era um atleta que virou pensador. Então, eu acho que ele também devia fundir um pouco essas coisas. Né? Um pouco se fala disso, eu não sei se existe algum registro a respeito disso, mas eu tenho para mim que era um modelo, essa ideia está em latim, né? Mens sana, in corpore sano, que era uma ideia que era grega e que era romana, de você manter a mente sã e manter o corpo são também. Se mantinha um corpo são, se alimentando bem e malhando, né? Então, imagino que a academia de ginástica também tem essa mesma origem, mas funciona num outro sentido, né? Hoje em dia. Bom, o certo é que Platão continuou escrevendo até a sua morte, em 347 a.C. Ele deixou 36 diálogos. Nessas obras descreve o método dialético que aprendera com Sócrates, mas usa-o para defender suas próprias ideias. Portanto, é tarefa complicada determinar onde termina o pensamento socrático e onde começa a doutrina platônica. Alguns historiadores da filosofia acreditam que os primeiros diálogos, como a Apologia e o Laques, descrevem de forma mais fiel a personalidade e as ideias de Sócrates. Já nas obras tardias, como o Banquete e a República, predominam as doutrinas específicas de Platão, com o qual não sabemos se o próprio Sócrates teria concordado. Tá? Por exemplo, Sócrates era defensor da democracia, o Platão não é. O Platão é um aristocrata, defende a aristocracia na República, né? Uma aristocracia esclarecida de filósofos, de pensadores, mas uma aristocracia. Os diálogos abordam uma variedade estonteante de assuntos. A política, a geometria, a música, a espiritualidade, a natureza da mente e o que mais couber entre uma e outra. Após o fim do mundo antigo, suas ideias reverberaram em toda a história do cristianismo. As doutrinas de Platão giram em torno de duas questões centrais. Uma delas seria qual a melhor forma de governar os seres humanos, e a outra gira em torno da capacidade humana de conhecer o universo. Como podemos alcançar uma verdade fixa e estável se nossas habilidades em apreender o mundo são limitadas? A teoria política de Platão ela é perfeitamente refutável nos dias de hoje, mas no que diz respeito à filosofia pura, as suas ideias ainda repercutem bastante. Tá? Então, eu vou ficar só com essa parte que é justamente Ué, cadê o... Peraí, deixa eu só achar as nuvens aqui, que eu acho que eu errei um... Não, eu contei as nuvens para vocês, não contei? Contei, sim. Estou maluco aqui. É que eu tirei a folhinha... tá aqui. É que eu anotei, fiz várias anotaçõezinhas aqui, ó, para poder... Aí eu boto a anotação, aí escrevo em cima o que é, ó, Platão, não sei se dá para ler. Platão, julgamento de Sócrates. Platão, as nuvens. Platão, não sei o que lá, para não saber onde eu estou, para não me perder. Então, assim, vou ficar por aqui com essa história que eu acho que é importante. Eu queria apresentar para vocês esse mundo, que é o mundo em que o Platão vive, né? Mostrar para vocês quais foram as prerrogativas, o que aconteceu antes, por que esse mundo
passa a permitir... A gente tem que entender a história, porque ela está permeando todo o estudo de qualquer coisa. Né? Você não vai estudar biologia, né? Ou, sei lá, você vai estudar astronomia. Você não tem como estudar astronomia sem que a história ande junto. Né? Você não tem como estudar nada assim, sem que a história ande junto, porque, às vezes, a própria história vai te oferecer limitações do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral, né? que não vão te permitir ir adiante. Né? Eu lembro sempre a história do Darwin, que quando Darwin era muito religioso, era um cristão, era católico, eu acho, muito religioso, quando ele percebeu que podia ser o desenvolvimento humano se dar a partir da evolução das espécies, de um sistema evolutivo, natural, ele entrou em pânico. Ele guardou aquela obra por anos, até ter coragem de publicar, porque ele achava que as pessoas iam parar de acreditar em Deus por causa daquela descoberta dele. Não aconteceu nada disso, mas no primeiro momento entra-se sempre em pânico. Eu vivo falando para vocês, né? Que os papas católicos lá sabiam que a Terra era redonda desde muito tempo. Só que, enquanto eles não resolvessem o problema da fé, eles não podiam aceitar a ideia, né, ou divulgar a aceitação dessa ideia como uma ideia possível, porque enquanto eles não resolvessem a questão da fé, eles tinham medo, de fato, que as pessoas parassem de ter fé, se descobrissem que Deus não estava em cima, né, não tinha o inferno embaixo, que o mundo era redondo e tal. Então, assim, às vezes a história não permite que a gente avance nas descobertas científicas, né? E muitas vezes, tanto que essas descobertas científicas demoram um tempo, o cara descobre e fica ali um tempão até a sociedade começar a aceitar, até as instituições começarem a entender as vantagens daquilo e tal. Né? Então, eu acho que sempre é importante a gente ver isso. Então, eu acho importante ver o Platão nesse aspecto, assim, conhecer um pouco a história dele, de onde ele vem, como que era a Grécia nesse período, né, de que sociedade a gente está falando, porque aí a gente entende um pouco melhor o que ele está pensando. Entendeu, galera? Então é isso, assim, basicamente, tá? Alguém entrou depois, eu fiz uma chamada meio na pressa aqui, ó. Na 2023, continua só a Paula, a Vitória e o Juan Pablo assistindo a aula. Vocês sabem de mais alguém aqui que seja da 2023? Rafaela está aqui, ó, Rafaela, tá vendo? Engraçado, Rafaela, eu não te vejo. Estranho, eu não sei porquê. No computador. Peraí, Rafaela Escócia. Teu sobrenome é diferente, Rafaela Escócia, né? O nome de um país. Interessante. Nome bonito. Né? Nome poderoso. Ah, não, cara, eu botei aqui. Ué, foi verdade, eu falei com você. Oi, Rafaela. Você e o Lucas, né? Foi os primeiros a entrar. Ô, Rafaela, desculpa. É homenagem à maçonaria? Porque nasceu lá, né? A maçonaria nasce na Escócia, é verdade. Maçons. Teu pai se amarra na maçonaria, pelo visto, então, né? Seu bisavô, mas ele era maçom mesmo? Tem uns amigos que tentaram me colocar na maçonaria várias vezes, devia ser, né? Mas eu tive preguiça de ir nas reuniões toda quarta-feira, sei lá. Eu tinha um amigo que foi maçom, falou, gente, eu só gastei dinheiro nessa maçonaria, fiquei 3 anos, abandonei, porque tudo tem que pagar, tudo tem que dar dinheiro pra caramba. Deus me livre. Não dava, pô. Eu sei que eles têm uma questão religiosa, pode ser de qualquer religião e tal, mas eles acreditam nessa história do Deus arquiteto, né? Então, assim, eu fico confuso, porque eu tenho um amigo que é muçulmano, que é da maçonaria, tenho um amigo que é do candomblé, que é da maçonaria, tenho um amigo que é católico, que é da maçonaria, e acho engraçado, porque assim, eles realmente professam religiões muito diferentes, são maçons,
né? Mas acho que hoje em dia a maçonaria tem muito mais ligação com um certo conservadorismo, né? Do que propriamente com o pensamento religioso. Mas acho engraçado. São pessoas ótimas, eu adoro. Aliás, esses três são queridos amigos, pessoas que eu acho... Foram justamente eles que tentaram me levar para a maçonaria, mas eu não nasci para ser dessas coisas, não. Enfim. Não rolou, não. Não rolou. Então, Paula Vitória, Juan Pablo, Rafaela Escócia, 2023. Fechou? Mais ninguém, né? Rafaela Cristina, Lucas Salles, Raira Santos, Raiane de Jesus, Carol Monteiro, Mirela de Melo, Marcele Ribeiro, Yasmin Carvalho, Miguel Mendonça, primo da Marília Mendonça, mentira, quem dera, hein, Miguel? Vitória Rodrigues, Rebeca Tavares, Raíssa Brandão, Renato Gomes e Raíssa... Peraí, Raíssa Brandão e Raíssa o quê? Raíssa... Tem duas Raíssas? Raíssa Gonçalves. Raíssa Gonçalves. E Raíssa Gonçalves. Senão fica na chamada. Só isso. Tem alguém que eu não chamei? Marcele. Falei Marcele Ribeiro. Falou. Meninas, ficamos por aqui. Até Daniele, falei também? Daniele. Não, Daniele eu não falei, ó. Ô, Daniele. Cadê você, Daniele? Eu não falei de você, menina. Daniele. Cristina. Vocês estão mais envergonhados que o meu filho, que não vai de abrir a câmera também. Tá aqui chocado de ninguém abrir a câmera, tá? Eu fico brigando com ele aqui toda vez que ele tem aula Ele tá online. assistindo a aula também? Ele tá aqui do meu lado. Ele tem 11 aninhos, ele tá aqui do meu lado, assim. Por que as pessoas não abrem a câmera? Tá vendo, papai? As pessoas não abrem a câmera. Por que eu tenho que abrir? Aí, ó, aqui, ó, o Renato abriu, tá vendo? A galera tá abrindo a câmera, viu, João? Tá Fui doido. falar, o pessoal tá abrindo, que legal. Meninos, foi um prazer estar com vocês hoje. Nos vemos quem é de quinta na quinta, quem é de sexta na sexta. Já tomei a primeira dose da vacina, agora a segunda só dia 16 de agosto. Uhul, graças a Deus. Graças a Deus. Mas parece que eu bebi, cara, sangue de elefante, porque Jesus Cristo, o negócio bateu forte. Até ontem eu estava derrubado, gente. Derrubado. Sério? Sério. Tu tomou de qual? Da Tomei a AstraZeneca? AstraZeneca. Agora só tem a AstraZeneca no Rio, né? No momento, é só a que tem, porque a Coronavac, acho que eles não mandaram mais, o pouco que estão mandando lá para Butantã manda para São Paulo só, por enquanto, né? Quando a quantidade é muito pequena. E tá vacinando devagar, né, cara? A gente não consegue, tá vacinando aí menos de... Ué, eu parei de gravar e continuo gravando, tô gravando essas besteiras aqui, ó. Eita. Eu